ligações químicas, né? Os átomos eles não estão sozinhos na natureza, mas sim ligados uns aos outros, formando substâncias químicas. Os gases nobres são os únicos que possuem e podem ser encontrados sozinhos na natureza. Então, gente, a fim de explicar a união dos átomos, estudamos as ligações químicas. E uma das regras básicas da ligação química é a teoria do octeto, que diz que os átomos se ligam a fim de adquirir configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres, ou seja, 8 elétrons na camada de valência, ou então 2 elétrons na camada de valência, como é o caso do gás nobre hélio. Tá? Muitos elementos podem acomodar mais que 8 elétrons na camada de valência, como por exemplo fósforo, enxofre, cloro e outros ametais a partir do terceiro período da tabela periódica. Então nós podemos dizer que estes podem fugir da teoria do octeto. Ok? Bem, as ligações químicas podem ser, primeiro, iônica ou eletrovalente, segunda, covalente ou molecular, terceira, coordenada ou dativa e quarta, ligação metálica. Vamos estudar separadamente cada um desses tipos. Primeira, ligação iônica, né? Então ela ocorre entre metais e ametais e com a atração eletrostática entre os íons de cargas opostas. Podemos dizer aí que os metais cedem elétrons e os ametais recebem os elétrons. É uma forma mais didática de falar isso, de explicar essa ligação, mas na verdade o mecanismo da ligação mesmo é a atração eletrostática entre os íons de cargas opostas. Tá? Então, por exemplo, eu tenho sódio, cuja distribuição eletrônica está aí na tela de vocês, e ele tem como camada de valência 3s1, portanto o sódio tem um elétron na camada de valência, ele tende a perder esse elétron, né, porque perdendo o 3s1, a camada de valência dele passaria a ser a 2s2 e a 2p6, totalizando 8 elétrons, ou seja, configuração eletrônica do octeto, dos gases nobres. Então Na na ligação ele vai ser Na mais 1, ele perde o elétron na camada de valência. Já o cloro 17, olhando aí na tela, você tem a distribuição eletrônica com a última camada, com a camada de valência, sendo a 3s2 e a 3p5. Então ele tem na camada de valência 7 elétrons. Para completar 8, ele precisa receber 1, né, para adquirir o octeto. Então ele vai virar Cl-1. Recebe um elétron na camada de valência, atingindo assim o octeto. Então, como você visualiza aí na tela, nós teríamos a ligação. Na doando o elétron para o cloro. Então ficaria Na mais 1, Cl-1. Com um composto iônico NaCl, que seria o íon fórmula, ou fórmula molecular, antigamente falado, na verdade hoje deve ser falado como íon fórmula, né? NaCl, a fórmula no caso do cloreto de sódio. Na ligação iônica, gente, formamos sempre um composto iônico, formando um arranjo, montando, né, um arranjo cristalino. Tá? Então a ligação iônica é explicada através desse arranjo cristalino que é formado. As características de compostos iônicos são, primeiro, alto ponto de fusão e ebulição. Segundo, ele é um sólido cristalino a 25 graus. Terceiro, são formados por retículos iônicos, acabei de falar, arranjo iônico, né? Constituído por cristais duros e quebradiços. Quarto, não conduzem corrente elétrica quando sólidos, porém podem conduzir corrente elétrica quando fundidos ou dissolvidos em água. Segundo, ligação covalente ou molecular. Ocorre entre elementos ametálicos e com compartilhamento de pares de elétrons desemparelhados. De modo geral, podemos dizer que a ligação covalente também pode ocorrer com não metal e não metal, ou não metal e semimetal, ou não metal e hidrogênio. São os casos mais comuns da ligação covalente. Exemplo de ligação covalente. Eu vou explicar a ligação entre dois átomos de flúor, né? Flúor com flúor. Então, a configuração eletrônica do flúor dá como última camada a 2s2 e a 2p5, ou seja, os subníveis 2s2 e 2p5, né? Tem, no caso, aí, um total de 7 elétrons na camada de valência. Então, distribuindo esses elétrons, eu vou ter, como você visualiza na tela, um flúor com 7x e outro flúor com 7 bolinhas. Pode ser os dois com 7x ou os dois com 7 bolinhas, sem problema. O que eu faço aqui? Eu compartilho esse par de elétrons que você visualiza na tela. Esse par de elétrons, esse compartilhamento é feito com 2 elétrons desemparelhados. Notem que o flúor ele tem 7 elétrons na última camada. 6 desses elétrons estão em pares. E tem um que não está em par. Esse que não está em par é o elétron desemparelhado, que vai ser compartilhado com outro elétron desemparelhado do outro flúor, formando então a ligação química. E essa representação é chamada de representação através da fórmula de Lewis. Eu posso, para cada par eletrônico compartilhado, tá? Eu posso representar por um risquinho.
E aí eu teria a fórmula de baixo, que é essa que você está visualizando na tela, F, risquinho F, que é a fórmula estrutural plana. E a fórmula molecular seria F2. Tá? A ligação acima ela pode ser chamada de covalente apolar, né, entre os dois fluores, porque ela ocorre entre dois ametais iguais e, portanto, gente, com a mesma eletronegatividade. Ok? Bom, agora eu vou explicar para vocês a ligação carbono e oxigênio, formando CO2. Então eu tenho oxigênio, com seus 6 elétrons na última camada, né? Família 6A tem 6 elétrons na última camada, os elementos da família 6A, e o carbono, família 4A, com 4 elétrons na última camada. Bem, eu vou colocar os 2 oxigênios e o carbono no meio, e os 2 oxigênios, um na ponta esquerda e outro na ponta direita. Eu vou compartilhar um par entre o oxigênio e o oxigênio da esquerda, outro par entre o oxigênio da esquerda e o carbono. O oxigênio da esquerda fica estável com 8 elétrons, pois cada par compartilhado, esses elétrons compartilhados, eles além de servirem para o oxigênio também servem para o carbono. Então o oxigênio já fica com 8 elétrons na última camada, enquanto que o carbono passa a ter 6. Então eu vou compartilhar mais 2 pares com o oxigênio da direita, tornando o carbono estável com 8 elétrons na última camada e o oxigênio também. E aí eu tenho, como você visualiza, a fórmula de Lewis. Embaixo eu escrevi a fórmula estrutural, onde os pares compartilhados eu substituo por risquinho. São 2 pares entre carbono e oxigênio, uma ligação dupla, mais 2 pares entre carbono e oxigênio, uma ligação dupla, e aí eu tenho a fórmula estrutural. E a molecular seria o CO2, um carbono com 2 oxigênios. Podemos afirmar que a ligação acima é do tipo covalente polar, pois ocorre entre ametais diferentes, ou seja, com eletronegatividade diferente, gente. Os compostos moleculares, eles apresentam as seguintes propriedades. Então, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos em condições ambientais. Lembra vocês que condição ambiental é 25 graus de temperatura e 1 atm de pressão. O ponto de fusão e ebulição geralmente são muito baixos, ou melhor, são mais baixos que os compostos iônicos, e eles não conduzem eletricidade quando puros. Ok? São as propriedades dos compostos moleculares. Ligação coordenada dativa, né? A ligação dativa, também é formada por um par de elétrons, porém o par eletrônico é cedido por um dos átomos participantes. Por exemplo, vou explicar aqui a ligação SO2. Então, SO2 eu tenho um oxigênio, gente, desculpem, eu tenho um enxofre ligado a 2 oxigênios. Então, eu escrevo o átomo de enxofre no meio, os 2 oxigênios na ponta esquerda e ponta direita. O enxofre ele tem 6 elétrons na última camada, o oxigênio também. Nós vamos começar a compartilhar elétrons entre o oxigênio da esquerda e o enxofre, e nós vamos compartilhar 2 pares eletrônicos. O oxigênio da esquerda fica estável, o enxofre também fica estável, também tem 8 elétrons, impossibilitando o compartilhamento de elétrons entre o enxofre e o oxigênio da direita, pois o enxofre já apresenta, gente, 8 elétrons na última camada. Então, se ele compartilhar elétrons com o oxigênio da direita, ele vai ter mais que 8, não pode. Então o que eu faço? Eu pego esse par de elétrons ali que está na direita do enxofre e faço uma ligação dativa para o oxigênio. Esse par eletrônico, gente, ele tanto serve para o enxofre quanto para o oxigênio da direita. E aí nós temos a representação da fórmula, através do modelo de Lewis, ou fórmula de Lewis. Na estrutural eu teria O dupla enxofre, dativa oxigênio. E a molecular eu teria SO2. A flechinha, gente, representa a ligação dativa. Um risquinho é a ligação simples, e ela é sempre sigma, tá? 2 risquinhos é a ligação dupla. Uma é sigma e a outra é pi. A pi é a primeira, a sigma é a segunda. E a tripla, quando eu tenho 3 risquinhos, eu tenho a ligação tripla, 2 pis e uma sigma, que seria a primeira pi, a do meio sigma, e a última, a ligação do tipo pi. Ligação metálica, gente. Ocorre entre metais e é através de um mar de elétrons que une os cátions. Exemplo, eu tenho, por exemplo, uma barra, imaginamos uma barra de ferro. Como o ferro é metal, ele é eletropositivo, ele tende a virar íon ferro mais 2, perdendo elétrons. Esses elétrons perdidos formam um mar de elétrons que eu citei anteriormente, que vai fazer com que o ferro, Fe mais 2, fique formando um retículo eletrônico bastante estável. Íons positivos, o ferro no caso íon positivo com os elétrons negativos, formam uma nuvem eletrônica, uma nuvem de elétrons que mantém esses cátions unidos.
Então, a nuvem de elétrons que mantém os cátions unidos é responsável pela boa condutividade elétrica e térmica dos metais. Então, o mecanismo da ligação metálica é um mar de elétrons, formando o que a gente chama de um retículo eletrônico, que torna o metal ótimo condutor elétrico e também ótimo condutor térmico. Bem, gente, o que são ligas metálicas? Não vamos confundir ligas metálicas com ligação metálica. Ligas metálicas é a união de dois ou mais metais que podem inclusive incluir semimetais ou não metais. Eu tenho aqui algumas ligas importantes. Primeiro, aço. Composição mais ou menos 98,5% de ferro e de 0,5 a 1,7% de carbono. Aplicação, fabricação das mais diversas ligas aço. Ok? Aço inox seria o aço a mais ou menos 74%, o aço que eu citei anteriormente. Cromo a mais ou menos 8% e níquel a mais ou menos 8%. Aplicações, talheres, objetos de decoração, panelas, canecas e etc. Ouro 18 quilates, gente. 75% de ouro, 12,5% de prata, 12,5% de cobre. Usado aonde? Aplicação, joias. O latão, gente, mais ou menos 67% de cobre e 33% de zinco. Ele é usado para a produção de tubos, torneiras e até objetos de decoração. Tá? O bronze, 90% de cobre e 10% de estanho. Ele é usado em engrenagens, artesanato e também decorações. A amálgama, ela tem mercúrio mais, aí pode ter prata, cobre, estanho, cádmio em composição variada. Ela é usada na odontologia, mais especificamente, restauração de dentes. Ok?